Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Tá chovendo bastante aqui e eu tô feliz de conversar com vocês novamente. E hoje a gente vai conversar sobre você não precisar ter medo da solidão. E vai ser uma conversa legal. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Só que, claro, antes de a gente começar, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente já poder começar bem. E se você quer conhecer meus livros ou o meu Clube Despertar, que é o meu clube de autoconhecimento, primeiro link na descrição. Você tem acesso a tudo que você precisa, beleza? Vamos lá. Existem algumas coisas importantes que a gente tem que conversar sobre solidão. Primeiro, a gente tem que diferenciar a solidão da solitude. A solidão é algo involuntário, a gente não escolhe, acontece, é uma tristeza, algo que coloca a gente à prova de ficar sozinho e entender e aprender a gostar da nossa própria companhia. Já a solitude é algo voluntário, é uma coisa que a gente escolhe, querer ficar sozinho, cuidar da gente. A solitude tem algo de aprender a gostar da própria companhia, de um autocuidado, enquanto a solidão é quando a gente é obrigado a aprender e às vezes a gente não tem muito recurso, está aliado um pouco à tristeza. Porém, eu, Fred, gosto de falar a palavra solidão. Solidão foi ótimo, né? Solidão em tempo integral e não separar por solitude. Então, peço essa licença poética para a gente falar a palavra solidão no geral, porque eu acho que vocês vão ter sensibilidade para poder perceber que momento cada palavra está sendo querendo ser dita, digamos assim. Mas vamos lá. Uma coisa que a gente tem que aprender: a vida é solitária. Isso é uma primeira consciência que você tem que ter. Por mais que a gente tenha a companhia das pessoas na vida, tem dois pilares importantes. Primeiro, a gente não pode depender da pessoa. Né? Quanto mais a gente depender de alguém, porque a gente tem medo da solidão, mais refém a gente fica de uma pessoa, mais dependente a gente fica. Quanto mais a gente aprende a não ter medo da nossa companhia, a gente estar perto das pessoas porque a gente gosta delas e não necessariamente porque a gente precisa delas para não se sentir sozinho. Entende a diferença? Se a gente tem medo de ficar sozinho, a gente aceita muitas coisas só para ter uma companhia. Se a gente aprende a perder o medo de ficar sozinho, a gente começa a entender que a gente vai ficar com as pessoas que realmente nos fazem bem e não só numa companhia porque a gente tem medo de ficar sozinho. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo, que a vida ela é solitária no geral. Por mais que a gente tenha a companhia das pessoas, dentro da nossa cabeça é um mundo solitário, é um mundo que a gente tem que tomar decisões, que a gente pensa por nós mesmos, que a gente vai ter que entender as nossas escolhas, e por mais que a gente converse, que tenha alguém ao nosso lado durante essa vida toda, no final da história, é a gente mesmo. Então, tirar o medo disso é aceitar um pouco a vida como ela é ter consciência desse encontro do eu. Então, uma coisa muito importante, para a gente perder esse medo da solidão, primeiro é entender que todo mundo passa por isso. Não se sinta sozinho e se sentir um pouco sozinho, porque todos nós passamos por esse processo. Só que a gente aprende a gostar da nossa própria companhia. E isso não quer dizer que a gente tem que ficar sozinho para sempre, mas quer dizer que a gente não vai ficar dependente sempre de alguém. Quando a gente aprende a gostar da própria companhia, a gente vai aprendendo que existem coisas divertidas nessa vida, né? Coisas que preenchem o nosso vazio e nós, como todos, somos seres faltantes. Então, por isso que a arte é tão importante, a leitura é tão importante, porque isso dá conexão. A arte acelera o nosso próprio encontro. Quando eu vejo um filme, quando eu leio um livro, quando eu escuto um vídeo, eu sinto companhia. Eu não dependo sempre de alguém que está ao meu lado e muitas vezes eu vou ter que aceitar coisas que eu não quero só porque eu tenho medo de ficar sozinho. Então, quando eu venço esse medo de ficar sozinho, eu seleciono melhor as pessoas que eu me relaciono também, porque, consequentemente, eu não estou com elas só pelo medo da solidão, mas estou com elas porque eu realmente quero estar. Então, quando a gente aceita essa solidão e olha a vida como ela é, a impermanência da vida, que é o quê? Entender que tudo passa. A vida é finita, né? Nós vamos perder nossos entes queridos, a gente vai ficar sozinho por muito tempo, a gente vai ter que tomar decisões, só a gente vai saber as decisões que a gente toma na nossa cabeça, né? Você vai aprendendo com a maturidade que você não vai ter que se defender para todo mundo, você não tem que explicar a coisa para todo mundo, porque não é mais sobre você. Entende? Muitas vezes explicar demais, falar, querer companhia só para ter, é muito sobre entender uma falta nossa. Então, quando a gente começa a perceber
o nosso autoconhecimento, gostar da nossa própria companhia, a vida vai ficando mais gostosa. Por quê? Porque as nossas escolhas acabam sendo mais verdadeiras. Então, quando a gente enfrenta essa solidão e vê que ela não é um bicho de sete cabeças, quando a gente vai morar sozinho, quando a gente aprende a gostar de caminhar no parque, quando a gente aprende a gostar de caminhar sozinho, viajar sozinho, perdão, a gente começa a descobrir coisas boas nessa vida. E abre uma luzinha na gente que fala, caramba, viver sozinho tem o seu lado muito bom. Não é um estilo de vida, eu sempre ressalto isso. Ficar sozinho não é, eu não quero nunca mais sofrer, não quero me relacionar com ninguém, quero fugir das emoções, não quero mais amar e achar que isso é um estilo de vida. Porque também nós somos seres sociais. Então, o equilíbrio é, quando estiver sozinho, não ser o fim do mundo, mas também gostar de se conectar. Um equilíbrio. A vida é equilíbrio. Partindo desse princípio, tudo fica mais fácil. Então, assim, quando você está se sentindo sozinho, calma. Todo mundo passa por isso. Como eu falei, não se sinta sozinho. E às vezes se sentir sozinho. Naturaliza esse sentimento. Entende que faz parte. Começa a buscar apoio em coisas importantes. Começa a se conectar com um livro, com uma arte, com uma leitura, com uma terapia. Começa a gostar da natureza, do teu eu, ouvir. Começa a buscar coisas mais profundas. Não tenta preencher a solidão com vazio. A gente quer preencher o vazio com coisas igualmente vazias. E aí acha que a vida não tem um sentido, mas a gente que está buscando profundidade em coisas rasas. Entende? Então, começa a gostar do que é teu. Começa a gostar de ter o teu quartinho, ter a tua escrivaninha, tomar o teu banho, ler teu livro, estudar, ganhar um pouquinho mais de dinheiro nas tuas conquistas. Não precisa mostrar tua conquista para todo mundo para esperar o outro te validar. Você precisa aprender a ser feliz com as tuas conquistas sem depender de mostrar para os outros para eles também ficarem felizes e achar que eles vão te dar uma validação. Mas Fred, eu gosto de mostrar minhas conquistas. Tá tudo bem. Só cuida para não projetar que o outro tem que responder o que você imagina. E aí você vai se frustrar, muitas vezes. Então, quando eu digo para não ter medo da solidão, é para entender que a vida é bastante solitária, seja no físico, seja no mental, seja no emocional. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender a gostar de ficar sozinho. A gente vai ter que aprender a lidar com o vazio e gostar da própria companhia para a vida não ficar tão difícil, tão cansativa, tão dependente dos outros para algo ter sentido, para algo ser gostoso. Se a vida só tem sabor na companhia, grande parte da vida não vai ter sabor, porque você vai ficar muito tempo sozinho. Eu sempre falo para vocês, se a gente esperar alguém convidar a gente para ir no cinema ver o filme que a gente quer, talvez você não vai ver o filme no cinema. Se a gente esperar alguém convidar para a gente poder tomar um lanche num restaurante, talvez seja tarde demais. Entende? Então a iniciativa tem que ser tua. E se a pessoa não quer, vai sozinho. Aprende aí, te enfrenta. Enfrenta a solidão para você desmistificar ela. Quanto mais a gente tem medo de algo, a gente cria ansiedade, a gente olha um monstro no armário. Leva essa metáfora, imagina que você é uma criança que tem medo de um monstro debaixo da cama. Metaforicamente, como se fosse a sua solidão. E você fica, eu tenho medo da solidão. Não, eu não vou. Não, eu tenho medo. Não, vai que aparece um monstro. O que você está criando? Ansiedade, medo, imaginação, fantasia. Se você fala, cara, vou abrir, puxar debaixo da cama para ver se tem um monstro mesmo ou não. Você fala, não tem. Você tira a tua ansiedade, você tira aquilo lá, você resolve, você olha. Você teve que enfrentar? Teve. Mas depois que você olhou, você falou assim, caramba, não preciso ter mais tanto medo. Não é tão complexo. Eu vou enfrentando, eu ganho admiração por mim mesmo, eu relaxo, eu não tenho tanta ansiedade, eu não tenho tanto receio, tanta dor da antecipação. A dor da antecipação muitas vezes é maior que a dor do enfrentamento. Isso é importante. O enfrentamento é mais difícil no começo, mas depois vai. Aqui a gente é muito mais capaz de criar sofrimentos mentais, no sentido ansiosos e criativos e narrativos, do que muitas vezes de enfrentar a realidade como ela é. Entende? Então, assim, não tenha medo da solidão, porque nós somos seres que vamos lidar por muito tempo com a solidão. Então, normaliza isso, não leva como um bicho de sete cabeças. Primeiro ponto, aprenda que gostar da tua própria companhia é importante para você não fazer escolhas ruins por carência.
Outro ponto importante. Terceiro ponto, aceita a impermanência da vida. As coisas acabam, as coisas são como são. A vida é. Ponto final. A vida não é o que eu quero. A vida não é como eu imagino. A vida é. A gente vai perder as pessoas. E aí você fala, pô, Fred, mas isso é muito triste. Isso é a realidade. Como é que a gente faz a realidade ser feliz? Aproveitando o presente, nos conectando, falando que a gente ama, estando ali presente no momento. Entende? A realidade é. Se você foge da realidade, você vai sofrer muito mais do que você encarar a realidade. Então lembra disso. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se cuida. A gente se vê logo, fala logo, tudo de bom e até!